E aí, plugados? Esse é o nosso Consciência Jovem. E o tema de hoje é Não Somos Todos Iguais. Para falar sobre o assunto, trouxemos o polêmico Marlon Rodrigues. Quando eu falo assim, não somos todos iguais, é porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Se a gente falar assim, nossa, porque a lei trata todo mundo igual, é mentira. Marlon, um jovem que deixou o seu país para estudar na Faculdade de Palermo. Foi difícil se adaptar com os costumes, com outra língua. Como foi esse processo? Bom, gente, quando eu fui para Buenos Aires, eu estava meio depressivo e a única coisa que eu queria fazer era sumir um pouco do Brasil e acabei indo para lá. Sem falar espanhol, sabia nada de espanhol, sem conhecer os costumes, sem nada mesmo. E aí, quando cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer era tentar me enturmar um pouco com as pessoas. Comecei a me enturmar, comecei a aprender espanhol, e aí depois é que eu fui procurar um curso para fazer, e aí procurei a licenciatura em comunicação social. E foi tranquilo. Eu acho que assim, pra gente quando é depressivo demais, você tenta sempre fugir dos seus problemas. Mas você não consegue fugir dos problemas quando você está doente, né? Depressão é uma doença. Então a doença acabou me acompanhando para lá também, porque você não foge disso. E as amizades verdadeiras, sem nenhum tipo de interesse que eu consegui lá em Buenos Aires, é que me tiraram bastante da depressão. Marlon, como foi que tudo começou? Por que o jornalismo? Em que fase da sua vida surgiu esse desejo de se tornar um apresentador? Eu, na verdade, não falo que sou jornalista, apesar de escrever, apesar de estar... Eu gosto muito de apresentar, lidar com o público. Então, assim, desde pequeno, eu recortava livros em casa, acabava com os livros da minha mãe, tadinha, e livro de receita. Olha para você ver, hoje eu adoro receita. E aí fazia um sorteio, jogava o papel para cima, assim, e aí sorteava e falava, fulana de tal, não sei da onde, igual o Silvio Santos fazia. E aí lá no Roberto Feijó, a gente começou a lançar uma rádio. Então foi onde eu comecei a gostar do veículo de comunicação rádio. E aí a minha tia ouvia, na época, a Rádio Metropolitana, então foi esse percurso. E aí, depois, em seguida, o meu primo, Zé Roberto, me levou numa rádio pirata aqui em Guararema, que chamava Atual FM. E aí, a Atual FM era a rádio bambambam Bam Bam da cidade. Então, aí fui trabalhar na Rádio Diário de Mogi, e depois de alguns anos, veio o convite da Metropolitana. Longa caminhada, hein? Nossa, é longa nada. Se eu contar para vocês, vocês morrem. Aqui fica até o ano que vem, eu vou contando a história para vocês. Mas, resumidamente, eu comecei a gostar deste meio desde criança, mas foi aqui em Guararema que eu comecei a carreira na Rádio Pirata. Como começou o seu envolvimento com a associação comercial? Eu acabei montando um comércio de Natal. Eu queria montar uma loja de Natal. E aí veio o convite da Maureen, do Megandra. Falou assim, você é loucão de tudo, tem tudo para movimentar a diretoria da Associação Comercial de Guararema. Você não quer ir? Aí fui e aí acabei me tornando presidente. Foi isso. E, Marlon, eu acompanho as suas redes sociais e vejo que você dá muitas dicas e receitas maravilhosas. De onde veio esse seu dom para a gastronomia? Quando eu comecei a ficar mais jovenzinho e comecei a ter uma condição financeira melhor, a primeira coisa que eu fui para a cozinha era tentar a fazer as coisas. Saiu tudo uma porcaria, perdi um monte de ingrediente. Aí o que eu fiz? Nesse meio da televisão, eu fui convidado para ser produtor do programa Note a Note, que era comandado pela Ana Maria Braga. A Ângela Scaraboto morava em Guararema, e aí eu fui ser assistente de produção nessa época, que foi em 97, 98. E aí, nessa época, eu fui produzir o programa. Então, assim, não fazia muita coisa, mas produzia. E lá eu acabei me apaixonando pela gastronomia. E aí tive professores maravilhosos. Benjamin Abrão, Luzinete Veiga, Álvaro Rodrigues, a Isamara Amâncio. Então, assim, era um outro mundo. E ali você aprendia a cozinhar. Então, daí veio a história da gastronomia. Inclusive, acabei fazendo curso fora do Brasil, no Le Cordon Bleu. E aí fui me especializar também, né? Inclusive, você está sempre postando, né? Compartilhando com o pessoal. Gordice. Adoro gordice. E agora um assunto polêmico com relação à sua sexualidade. Como foi esse processo? A reação da sua família? Como você se descobriu? Eu acabei indo embora de casa, porque assim, eu preferi sair daqui e ir para São Paulo. Então foi quando eu recebi o convite.
acabei indo. E, assim, demorou até para eu me aceitar, porque, assim, a gente tem é incutido na nossa vida, talvez por nossos passados e pelas gerações antigas, de que tudo é errado. Então, eu acabei indo embora e aí, assim, lá eu acabei... Quando eu voltei, e aí já tinha condição financeira, aí eu falei, é isso que eu sou e ponto. Jesus! Você pode nos contar como foi essa questão da adoção? Como que vocês prepararam os seus filhos para encarar a sociedade? Assim, o processo andou muito rápido. Então, assim, em 3 meses, minha avó morreu em abril, que foi um choque muito grande. Já tinha dado entrada em março, abril, maio, junho. Em julho, em junho já veio a primeira solicitação de trazer a criança para casa. Aí eu trouxe o John com a irmã dele, porque a gente ia adotar o casal. A irmã não queria, porque tem muito disso também. Às vezes se identifica muito. A menina, principalmente, ela quer ter uma figura masculina, mas ela se identifica muito com a figura feminina. E meu sonho é ter uma menina, né? Acho que o nosso sonho, na verdade. É porque o Ale também quer. E a gente logo, logo vai adotar uma menininha por aí. E aí, eles chegaram em junho, aí a gente viu que não ia dar muito certo, e em julho o César veio. Então o César já veio, ficou uma semana com a gente, quando a gente foi buscar as roupas dele de verdade, já entrou com um processo de adoção, coisa assim, de 3, 4 meses já estava adotado, em 6 meses a certidão de nascimento dos meninos estava no meu nome do Alessandro. Então, assim, com relação a preconceito, a gente sempre foi muito claro com eles o seguinte, preconceito vai existir em todo lugar, mas criança não tem preconceito. Então, assim, para criança é normal qualquer coisa. Qualquer coisa é normal para criança. Tanto é que criança faz as coisas que você acha horroroso às vezes. Mas se você começa a podar muito, não pode, cala a boca, fala baixo, não sei o quê. Você começa a podar a criança de uma forma de que ela comece a ficar com preconceitos. Então, assim, com os meninos, eu não sei se eles sofrem preconceitos diretos. A gente sempre tenta, de alguma forma, impor subliminarmente na vida dos meus filhos, principalmente, a ideia de que eles necessariamente podem ter suas opiniões, que todo mundo tem que ter. Por outro lado, algumas coisas não seja direto e fale, porque você pode machucar muitas pessoas. Então isso a gente tenta sempre ensiná-los na vida, de que não cobre demais as pessoas, não espere demais as pessoas. Nós, seres humanos, sofremos muito, porque sempre esperamos demais. E já quase encerrando o programa, eu vou dizer uma palavra e Você vai ser a Marília Gabriela. Isso, você responde com o seu primeiro pensamento, beleza? Família. O bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Gratidão. Gratidão por estar vivo. Amor. Eu sou uma pessoa apaixonada e intensa pela vida. Uma conquista. Os meus filhos. Um sonho a ser realizado. Eu tenho um sonho a ser realizado que eu acho que é o sonho de todo mundo. Eu queria uma sociedade mais justa para todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer essa conversa. Eu amei muito, aprendi muito. Gostaria de agradecer também a sua companhia, que ficou com a gente até aqui. Essa foi mais uma edição do nosso Consciência Jovem. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.